No filme, a menina que roubava livros, Liesel rouba seu segundo livro de uma pilha de livros queimados em praça pública, a mando do regime nazista do Terceiro Reich. Isso me trouxe à lembrança um outro filme, Fahrenheit 451, baseado no romance homônimo de Ray Bradbury, publicado em 1953 e dirigido por Françoise Truffaut em 1966. Neste filme é criado um mundo hipotético onde não só os livros, como toda a forma de escrita, são proibidos. Reparem, por exemplo, na cena em que Montag, o protagonista, o bombeiro, lê o jornal. Nele só existem imagens. O argumento é que os livros tornam as pessoas infelizes e improdutivas. Neste mundo, o pensamento crítico é suprimido e as pessoas são reeducadas a não ter opinião própria, o que é considerado antissocial. Bem, os bombeiros não têm a função de apagar incêndios, até porque as maiorias das casas são anti-incêndios. Eles são chamados quando existe alguma denúncia de um vizinho sobre uma casa onde ainda existam livros. E o número 451, ele significa a temperatura em graus Fahrenheit a que os livros queimam, o que corresponde a 233 graus Celsius. No decorrer da história, desde que o livro existe, ele vem sendo atacado por razões religiosas, políticas e ideológicas. É preciso lembrar que o livro nem sempre existiu sob o formato e o nome que tem hoje. O nome livro tem sua origem no papiro, uma substância separada da planta, portanto, liberare, do latim libere, libre, que hoje em português virou livro. E papiro era o material usado para confeccionar os livros depois da época em que se usaram tabuletas de pedra. Mais para frente, após o papiro, foi usado o pergaminho e apenas no final da Idade Média se começou a usar o papel. Uma das primeiras e maiores bibliotecas do mundo foi a Biblioteca de Alexandria, construída às margens do Mediterrâneo por volta do século 3 e 4 a.C. Ela continha obras principalmente de geometria, trigonometria, astronomia, medicina, idiomas e literatura. Aconteceu nessa biblioteca um dos ataques aos livros no decorrer da história. Ela foi alvo de vários incêndios e há discussões até hoje sobre aquele que realmente causou sua maior destruição. Alguns historiadores apontam o ano 48 a.C., durante a Guerra Civil Romana entre Pompeu e Júlio César. Entramos então na Idade Média e por causa do cristianismo, o livro passa a ser considerado um objeto de salvação. Aparecem então os textos didáticos para a formação dos religiosos. Aparecem também os monges copistas responsáveis pela reprodução dessas obras. Durante a Inquisição, principalmente no século XVI, o Santo Ofício, que é uma congregação da igreja que zelava pelo rigor da doutrina, foi responsável pela destruição de livros que iam contra a mesma, queimando inclusive seus autores. Foram queimadas também bíblias escritas na língua vernácula, porque eles só aceitavam as que eram escritas em latim.
Como já foi falado no contexto do filme A Menina que Roubava Livros, no auge da Segunda Guerra Mundial, como parte de um processo que se iniciou em 1973, em cidades ocupadas pelos nazistas, foram queimados milhões de livros, principalmente de autores judeus. Mais recentemente, durante a Guerra do Iraque, em 2003, após a invasão americana, todo o acervo da Biblioteca Nacional de Bagdá foi destruído, assim como de outras bibliotecas, de museus e sítios arqueológicos. A princípio, atribui-se esses atos a saqueadores iranianos, mas se especula também que a população local associasse as instituições culturais e seus legados ao regime de Saddam Hussein. Aqui mesmo no Brasil, entre a década de 1930 e 1940, sob o Estado Novo de Vargas, milhares de livros de Jorge Amado foram queimados. Voltando ao filme, identificamos o fascínio que o livro acaba exercendo no homem através do universo amplo que ele pode agregar ao seu pensamento quando Montag, o bombeiro, apesar de ser um agente ativo da destruição dos livros, começa a furtá-los e a lê-los avidamente, escondido. Sua mulher descobre e o denuncia. O livro, na sua preservação ou na sua destruição, não é visto como um objeto físico, mas como um patrimônio de ideias, como a memória de uma cultura. Assista o filme e se conecte à história.